Atenção! Tocar um disco de rock ao contrário pode trazer do além astros da música falecidos. Esse crime implica em multa e apreensão do vinil. E você vai ter problemas comigo. E o Nazi a gente já fez na Mega Liga, ele já tem mais de uma participação. O primeiro piloto que eu fiz para a Mega Liga, o Nazi aparecia. Como o Nazi mesmo, tinha participado de episódios do Mega Liga. Assim eu peço perdão. E caminhando um dia, a gente tinha ido embora, no outro dia de manhã o Pavão me veio com um argumento muito bom. E um dia ele me ligou com a ideia desse argumento. Sobre o disco que girava ao contrário, sobre a coisa toda. As consequências da lenda urbana de um disco girado ao contrário. Eu tinha uma vontade já antiga de fazer um projeto, um desenho usando São Paulo como locação. Então eu trabalhei toda a atmosfera do bairro da Santa Cecília, a gente tirou fotos do bairro, estudou bem o negócio, porque é um lugar sombrio, um lugar meio degradado, né? Que tem a ver bastante com o São Paulo atual. Assim. Coisas de terror misturado com aquele clima sombrio, né? De desenho de medo. Nazi tem uma identidade muito ligada à identidade de São Paulo. Esse desenho era para ter saído, esse projeto era para ter saído antes. E ele saiu praticamente no momento que eu estava com toda aquela explosão da minha separação com o Ira. O Nazi sair do Ira foi uma grande jogada de marketing para promover o desenho. Parecia que a ficção era o final do Ira e aquilo era só uma jogada de marketing para o desenho ganhar força. O Nazi acabou aparecendo em todos os jornais, em todas as revistas, e isso alavancou a nossa audiência de uma forma incrível, assim. De marketing a gente entende pra cacete. Teve algumas coisas, coincidências que eu juro, eu pensei que era brincadeira. Na semana em que eu estava escrevendo, apareceu na televisão, na MTV, um documentário especial sobre a vida do Freddie Mercury e sobre a vida do Paul McCartney, coisa que me serviu de pano pra manga e... Synchronicity. Feito um episódio falando que a família dele, uma família fictícia que eu inventei, morava no Bexiga, e o Nazi nasceu no Bexiga, coisa que eu nem sabia. Eu pensei que eles sabiam disso daí, né? Até por eu ser reconhecido como um paulistano típico, etc e tal. Sugeria que o Nazi tinha uma porrinhola e mexia com espíritos, e ele já sabia alguma coisa sobre o mundo de espíritos, alguma coisa, ele tem algum conhecimento sobre isso. Então houve um monte de coincidências que quando chegaram para mim, falaram, puxa, isso daí tem que acontecer mesmo, né? As primeiras reuniões que a gente fez foram na casa do Nazi, o museu e o Thiago lá para falar, escolher quais seriam os temas e tal. Fomos primeiro selecionando nomes de roqueiros mortos que poderiam voltar à vida. Você escolhe um astro do rock que já morreu e deixou milhões de fãs e faz uma história do como ele voltaria para cá e o que ele faria se ele voltasse. Então, na hora que você vai fazer uma lista de roqueiros mortos, assim, você vai ver que quase todos eles viraram ídolos, heróis. O legal era quando a gente escolhia uns personagens e a gente descobria depois que eles não tinham morrido. Tipo, vamos fazer um desenho do Billy Idol. Aí a gente ia pesquisar, o Billy Idol estava vivo ainda. O roqueiro, quando ele morre, ele deixa uma fotografia do jovem que ainda não perdeu a sua rebeldia. A gente teve uma grande vontade de fazer também com astros do rock nacionais também. Mas a gente viu que os que a gente queria fazer, a gente queria que eles morressem. E eles ainda estavam vivos também. Então, acho que há pano para manga para umas séries posteriores ainda, com pessoas queridas do rock nacional. Foi toda composta em cima de um CD do Nazi. É outra coisa que teve sincronicidade também. A atmosfera, a parte estética do meu último disco e como ele encaixou como uma luva até para a música tema. O Nazi deu carta branca para ele mexer e fazer as coisas da melhor maneira que ele podia fazer. As músicas do Nazi já tinham um pouco, algumas delas, um clima sombrio. Tem uma atmosfera de produção bem esquisita, apesar de ser ritmo de blues e de rock. Teve muita essa cara do disco do Nazi e somado a essas interferências sombrias. Quê? Você aqui outra vez? Xô, dá um fora daqui, vai! Mas por Deus, qual o problema de colocar minha música na sua rádio? Algumas entradas de Teremin. Peraí, esse daí não é espectro. Karma.
Não viemos aqui à toa. Tem mata aqui nesse coelho. É, objeto elétrico que você faz com a mão. Que tem muito em filme de terror, né? Que eu fiz com o Moog. Água de morros abaixo. Um dos efeitos que eu usei bastante durante o desenho foi o da porrinhola. Fogo é de morros acima. Eu sou o cara, tecnicamente falando. Eu acabei usando o som de um Mustang. Eu sempre quis trabalhar com dublagem, né? Água de morros abaixo, fogo de morros acima. A gente usou dubladores que a gente já tinha na Mega Liga e no Fudêncio, que eram os melhores dubladores que a gente tinha. O Thiago, por exemplo, que faz a voz do Fudêncio e do Popoto e do narrador esquizofrênico e da Vingativa, ele fez a voz do Axl Rose e do Didi Ramone. Que ideia foi essa de me tirar do meu descanso eterno, hein, chapa? Eu fiz a voz de um velhinho que tem, que é o velho locutor. Chegou tarde, Nazi. O Chico Xavier acabou de ir embora. Fiz a voz do Joey Ramone, voz que eu faço também no desenho do Fudêncio, quando aparece o Joey Ramone. Amiguinhos. O Fon Jimenez, que é quem faz a voz do motorista no Fudêncio, foi quem fez a voz do Neves. Cargos de confiança, essas múmias do Congresso. E a Martinha, que é quem faz a voz da professora Cude, foi quem fez a voz da Edna também pro desenho. Sem contar que a gente precisa de alguém pro dia em que você se apresentar. Aposentar. Então escreve direito. Ponto negativo pra você! E o Theo, que é um grande dublador, ele fez vários personagens na Mega Liga. Sempre que aparecia um personagem de um músico legal, era ele quem fazia, foi escolhido para fazer a voz do Cosme. Você acredita que os sonhos têm algum significado? Eu fiz também quase todos os cantores, tirando o Freddie Mercury, óbvio, né? I wanna make a part of this New York, New York. Por exemplo, eu faço o Adoniran Barbosa. I wanna be sedated. Eu fiz o James Brown. I feel good. I know what I would. Paul McCartney. Se bem que Paul McCartney só fala assim, What the hell are you talking about, sir? Eu falo isso daí, mas um belo inglês britânico. What the hell are you talking about? Teve um episódio que eu fiz praticamente todas as vozes. Meus bambinos. Vamos, bambino. Chega de conversa, vai fazer a fogaça. Ô, meu irmão, vem cá. Você tá me tirando? Por quê, mano? Ô, isso aqui é desenho? É lógico que é. Ô, que é isso, bacana? Porque, na verdade, a série toda é uma saga, que tem começo, meio e fim. Da saga do Rockstar, eu acho uma saga muito boa. A ideia dos personagens é muito boa. E ela vai progredindo. Os primeiros, eles são meio didáticos, eles têm uma necessidade de explicar o que acontece, quem são os personagens, o que está acontecendo na história. Do quarto pra frente, são os meus preferidos, né? E mais pro fim, ele começa a ficar nonsense até o último episódio, que é uma grande loucura. O final era muito importante, né? Porque o filme, esse desenho também tinha uma hora que ele era também tão nonsense, tão absurdo, que a gente não podia ter um último episódio que fosse careta. Mas é uma coisa que fica legal, porque tem muito a ver com a história e com o processo das coisas que estão acontecendo. Tipo, o personagem tá ficando cada vez mais louco, ele descobre que ele tá morto e a situação toda vai ficando mais maluca e a série, que começa de uma forma bem água com açúcar, termina de uma forma bem nonsense até. Nova onda que está fazendo a cabeça de toda a sociedade acaba de completar 2 meses. Vamos conversar aqui com o cara que trouxe essa revolução para nossas vidas medíocres e manipuladas. A gente se deu conta que a gente fez tudo em 49 dias. Disney, animação! Eu tava lá com a minha carreira, eles também trabalhando loucamente em 250 projetos. Animação! Disney! Mas no final das contas a produção foi tão maluca, a gente fez tudo em tão pouco tempo. Disney! Disney! A gente virava noites mesmo. Fodeu! A gente vinha aqui, ficava até as tantas, pareciam 2 loucos trabalhando, o Thiago com mullets, que pode ser chamado de permanente, porque está até hoje e parece que ele não vai tirar esses mullets. E a gente
se ajudando mutuamente com uma equipe reduzidíssima, fazendo o melhor possível. O Pavão quis fazer os roteiros, desenhar tudo sozinho. Fui eu quem escreveu todos os roteiros, com exceção de um, que eu convidei a Flávia, que faz os roteiros do Fludense, para escrever. Teve um treco, foi embora de ambulância da MTV pro hospital. O fato de eu ter ido embora de ambulância numa segunda-feira de manhã, tentando entregar um episódio, não resultou em nada. Os remédios que eu tomo hoje, parece que é brincadeira, né? Quem sabe com você girando assim, ficando meio tonto, você fica na real, falou, meu irmão? E aí, por obrigação, eu tive que fazer um episódio, que foi o da Janis Joplin. Fica tonto, até você aprender a desenhar. Falou, bacaninha? E além de escrever o episódio, eu também fiz a voz da Janis Joplin. Quem aposta que eu bebo o estoque do Brasil? Sou eu. Acho que a sequela a gente carrega até hoje, mas o desenho é do caralho. Eu adorei.